Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h49, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, nessa segunda-feira. Olha, mês de agosto correndo e correndo muito, né? Segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, Dia Nacional da Habitação, data essa criada em 1964, em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro da Habitação. Já faz tempo, hein? E da criação do Banco Nacional da Habitação, 34 anos da morte também do cantor Raul Seixas. 34 anos já da morte do cantor Raul Seixas. Quanto tempo faz, hein? Vai passando rápido. Raul Seixas, que foi aí o rei do rock brasileiro, né? Bastante controverso. E, recentemente, Paulo Coelho, que era seu, diríamos que, companheiro de grandes letras, né, composições, fez alguns questionamentos em relação ao Raul Seixas. Mas vamos deixar eles para outro dia, essas considerações aí musicais. Mas, lembrando de Raul Seixas, que deixou grandes músicas na história do Brasil também, né? Começando o programa, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos cuidando da sua carga. Se você já conhece ou não conhece, Muniz Logística, soluções em comércio exterior, acesse mmunizlogistica.com.br e tenha todas as informações, inclusive com a nova certificação da Anvisa. Também citando aqui a Forte Vistoria Automotivas. Alô, Tiagão, nosso Tiago Rodrigues, vamos trazer o Tiagão aqui. Muita gente perguntando em relação aí a alterações que o pessoal tem encontrado em carro. Tem uma reclamação muito grande. Toda semana a pessoa fala, comprei um carro, fui comprar um carro com 10 anos de uso, Marcelo. Aí vou olhar lá o velocímetro do carro, ver lá o odômetro, ver tudo. 30 mil quilômetros rodados, e não combina com a situação do carro, né? Vou destacar, existem exemplos de carros que são conservados. Mas, como saíram aí alguns vídeos na internet, é um aparelhinho, uma pecinha que muda isso, é lamentável saber que... Mas eu não posso achar que todo o comerciante faz isso. Eu acho que a maioria não faz, a maioria pode ser honesto, né? Não é possível. Mas as vistorias feitas pela Ford dão para você a comprovação se o carro sofreu sinistro, se é um carro batido, se é um carro de leilão, se é um carro de roubo, não importa, vão dar para você essa certificação a Forte Vistorias Automotivas. Também lembrando, Engie Plus, consultora incorporadora, que traz a Santos aí e recomendo a você conhecer o residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, e também o residencial Ilha de Malta, na Miscócrate 53, ali na Aparecida, pertinho da praia, né? E também a Engelife, consultora incorporadora, que tem para você aí o primeiro lançamento Smart, né? O primeiro conceito Smart da região, com apartamentos a partir de R$ 327 mil, hein? Uma super possibilidade de você morar em Santos com qualidade da Engelife e também a Engie Plus. A qualidade faz a diferença. Bom dia, meu querido Marcelo Rossi, especialista em finanças, e hoje vamos falar muito sobre a sustentabilidade econômica da Baixada Santista. Fizemos um programa na última sexta-feira com o deputado federal Alberto Mourão e eu não tive mais sossego, né? Porque muitas pessoas comentando, né, onde estão os nossos deputados federais todos, estaduais, que vão aparecer para pedir voto para prefeitos, e eles querem também agora, né? A região precisa de investimentos, empregos, nova criação aí de um parque tecnológico, indústrias, aeroportos, túnel Santos Guarujá. O pessoal está pedindo tudo uma vez só. Bom dia, meu querido Marcelo Rocha. Será que é possível atender tantas reivindicações? Segundo o deputado federal Alberto Mourão, a região metropolitana da Baixada Santista só existe no papel mesmo, né? Com certeza. Bom dia, Edu. Bom dia, Maicon. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. Foi um programa impactante, viu? Foi. Declarações fortes, sim, né? O Mourão realmente demonstrando aí uma capacidade de visão de futuro interessante, né? Bem interessante, que deveria aí ser utilizada aí por muitos gestores, né? Todas essas visões, né, dos grandes líderes aí que a gente tem na região, independente da ideologia política de cada um, a gente tem que tentar puxar de cada liderança tudo aquilo que ela tem de melhor, né?
Então, todos têm algo de muito bom a passar para a gente, né? Para as pessoas, principalmente as que estão entrando agora aí no mercado político. Então, foi um programa muito interessante. O assunto que você está trazendo é importante, impactante. Muitos políticos têm apenas a visão do umbigo, né? O que é a visão do umbigo? Ele vê só aquele contexto para trazer voto para ele, né? Então, ele não quer ver o futuro. O futuro não vai trazer voto para ele, porque quando você planeja o futuro, ele só vai ver o resultado lá na frente. E o resultado para político tem que ser o resultado imediato. Sim. É o resultado que vai captar votos, né, de imediato. Então, quem quer ser político, quem quer ser gestor político, não pode ter compromisso com o voto na próxima eleição. Senão, realmente, a gestão fica de lado. Muito bem colocado, Marcelo. Nós podemos criar uma série de áreas aqui na região da Baixada Santista com a geração de empregos. Eu vou dar um exemplo. A indústria automobilística, ela tem aí um interesse total pela movimentação do Porto de Santos. Você poderia ter na área continental, por exemplo, de São Vicente, uma área de recepção e montagem, por exemplo, de carros elétricos, uma área para você receber e embarcar os veículos para várias partes do planeta. Porto de Santos tem isso? Tem, mas utilizando a margem do lado do Guarujá, muito usada, né? E a gente pode criar uma série de outros aspectos, mas me choca muito essa questão, né? Outra questão que me choca, eu já vou apresentar o nosso convidado, já está por aqui, né? O Michael Pereira, engenheiro da Carrier norte-americana, está aqui, mas STF forma a maioria. Aí você fala, para quê, Edu? Para proibir remoção forçada de pessoas em situação de rua. Michael Pereira, se você pegar aquela toalha bonita, colocar no jardim da praia e sentar com a sua esposa, com o Valentim, colocar um radinho ali para ouvir uma música, em 10 minutos aparecerá lá uma equipe da Guarda Municipal pedindo para o senhor sair. E vai remover o senhor, no início com gentileza, mas se o senhor não for tão gentil, vai ter que tirar à força. Porque você tem residência própria, tem emprego, tem CPF, tem tudo certinho. Então, só vai ser removido. Mas o STF, eu não sei, esse saber jurídico, que já começa até a duvidar, né, esse saber, está entendendo que essa remoção forçada não pode acontecer. Então, o sujeito está lá, encheu a cara, fumou toda, cheirou tudo, está lá em estado de total contemplação de Marte, né? Deplorável. Né? Deplorável. Não, esse aí não pode remover. Isso daí fica aí, não pode se retirar da força, mas o Michael pode, a esposa mas pode. Michael Pereira, bom dia para você. Esse é um dos temas, né? Estou falando aqui também da sustentabilidade da nossa Baixada Santista. Eu estou cansado, já de saco cheio, né? De ouvir uma série de políticos que falaram que agora vai. E vai para onde, né? Eu me lembro com 5, 6, 7, 8 anos que a Baixada Santista era um celeiro, né? Aí eu vejo o polo petroquímico de Cubatão, as traças. Vejo lá os Minas no final com os seus piers de atracação jogados para nada. Eu vejo a base aérea de Santos no Guarujá, aeroporto não sai. Eu vejo o aeroporto de Itaém parado. Eu vejo o complexo Andaraguá, não pode porque ali é terra de índio, e nunca teve índio ali. Eu vejo a área continental de São Vicente, que poderia ser um berço de tanto progresso, não, ali só serve para colocar presídio. São Vicente tem cara de lugar para presídio. Tá? Ali, São Vicente devia ser assim, devia mudar para São Vicente Presídios do Brasil, porque tem 3 lá, né, Marcelo, em São Vicente, não é isso? Quer dizer, como o próprio Mourão citou aqui, né? Então, é você desclassificar uma área como aquela. Bom dia, Maicon. Bom dia. Tantos ingredientes aqui, tantos assuntos, né? Sim, sim. E, nesse momento, o presidente Lula, né, que desembarcou na África do Sul, para participar da cúpula dos BRICS. Interessante. Bom dia, Edu. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Virgínia. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Edu, você falou de assuntos aí bem complicados, né? O primeiro deles vamos falar da questão do Porto aí, né? O Porto tem um potencial, a gente já falou tantas vezes aqui, né? Tem um potencial gigante. Ele está entre os portos aí que aparecem entre as maiores movimentações de carga, entre os 20 maiores do mundo aí. E eu sei porque isso vem numa lista lá da empresa, uma parte comercial que tem para a gente analisar, e a gente ainda encontra situações bem difíceis, né? bem complicadas aí, não avançam. Você estava falando aí da Uzi Minas e do polo petroquímico, mas a Uzi Minas, eu lembro que há 20 anos atrás você tinha uma movimentação
de containers reefers, inclusive, lá dentro da Uzi Minas. Exato. Navios que atracavam armadores que tinham lá. Então, além de movimentar o que saía da Uzi Minas, também tinha uma parte do berço lá que era destinada a isso. Então, isso foi se perdendo. Tudo bem, chegaram novas, tem a BTP, a Brasil Eu Terminal. acho que lá atrás tem 7 berços de atracação, né? Sim, que é uma e capacidade aquilo, até boa. eu acredito que aquilo está abandonado, né? Ela está jogado às traças, como você falou. Mas depende de muitas circunstâncias, né? Depende de várias questões aí. Parte política também tem muito envolvido nisso, né? Então, tem. A gente vai comentar interfere muito isso. demais na nossa situação, na nossa condição de crescer, né? Os interesses políticos, Sim, eles estão sim, sempre sim. acima do interesse do povo, né? É hora da população acordar. Nós vamos comentar muito isso no outro intervalo. Só antes do nosso intervalo, primeiro me solidarizar, mandar o nosso abraço aqui em meu nome, da Virgínia e toda a equipe, com certeza do Marcelo Rocha, também do Michael Pereira, ao secretário adjunto de Saúde de Santos, né? O Denis Valejo, pelo passamento da sua irmã ontem, 40 anos, algo assim assustador para quem já teve isso, eu já passei por isso. Também perdi minha irmã com pouca idade, um pouco mais, 45 anos. 43, né? 43, exato. E é algo que choca, algo que mexe, algo que tira a pessoa do eixo dela, né? Você vê uma pessoa jovem com saúde, aí, ou saudável, trabalhando, desempenhando sua função. Então, nosso abraço, nossa solidariedade, nossos sentimentos ao secretário adjunto de Saúde do município de Santos, Denis Valejo. Inclusive, é um momento muito difícil, faltam até palavras quando você vai querer manter ali algo que seja para tentar amenizar um pouco esse sofrimento de toda a família, né? Não só do Denis, mas de toda a família, não é, Virginia? E você me passava os dados todos que foram concebidos do sepultamento, que eu não me recordo agora o nome da irmã dele. Já foi ontem. Foi ontem, né? Foi Ontem no ontem. memorial, não é isso? Isso, foi. Às 8 horas, 11 horas já foi o sepultamento. Ah, pois não. Como era o nome da irmã dele? Priscila Valejo Carvalho. Então, tá aí, né? Então, a todos, Priscila Valejo Carvalho, né? Nos deixou, está num plano superior, aí, com certeza, que a gente um dia espera que todos nós possamos estar e nos encontrarmos. Então, um abraço aí ao Denis Valejo e toda a sua família também, né? Bom, mandar um abraço antes do intervalo também, dona Virginia. Olha, que pessoal bacana, panificadora Flor, tá? Pães todos os tipos, bebidas, conservas, bolos, tudo isso na Almirante Tamandaré 110, panificadora Flor, servindo bem para servir sempre e mais, né? Ganhamos aqui uns copinhos bem bacanas, né, Virginia? Padaria e Confeitaria Flor, tá? Feliz 2023. Manda um abraço pro pessoal lá da panificadora Flor, pro Fernando, que disse o seguinte, viu, Marcelo e Michael, pão de cará não engorda. Quem engorda somos nós. Tá certo. É uma figura. O Leonardo também, outro cara muito bacana, os irmãos Fernando lá e Leonardo. E ele me mandou mensagem ontem, disse assim, Eduardo, feliz domingo, tudo de bom. E só lembrando, hein, pão de cará não engorda. E nós fomos lá comprar alguns pães lá, e ele foi de uma gentileza, né? Além de cobrar menos, ainda deu de presente ele e o Léo, lá o Leonardo, uns pães sovados que eu nunca havia comido um pão daquele. Levíssimo, de uma textura... A maciez, eles têm um capricho com a massa, inclusive aquele pão de cará, eu não comi o pão de cará daquele jeito, né? Uma delícia o pão Tem de cará, mais de bem 100 gramas, diferente. é aquela massa amarelinha, sabe? Cheirosa. Ave Maria, uma hora dessa, né? Então, o Fernando lá da Padaria Flor, tá aqui, a panificadora Flor, né? Fernando, Leonardo, eu não pude conhecer, mas tem a mamãe lá, Dona Emília, né? Que é de Ourense, a mesma região da minha mãe, lá na Espanha, região da Galícia, em Ourense. Manda um abraço para todos lá, então. E nós tivemos também, né? A gente percebeu ali o quanto está fazendo falta o papai deles, né? O seu José Rodrigues faleceu em fevereiro, que era lá o capitão, né? Inclusive, bem bacana. O Fernando é muito engraçado. O Fernando disse que o pai dele, né? Português era o pai dele ou espanhol também? Espanhol, né? Ele espanhol, né? E falava para ele, faz medicina. E ele entendia que era ir para a oficina. E o pai falava, faz medicina. Ele entendia que era para a oficina. Resumindo, entrou na padaria, no Céu Mais, aprendeu tudo e faz aí esses pães maravilhosos da panificadora Flor, né? Que quem até nos despertou aqui foi o Sérgio Santana. Falou, olha, ele trouxe aqui esses pães da panificadora Flor, muito bom. E eu vou dizer uma coisa assim, é impossível comer um só. Os pães de lá são maravilhosos. Então, Fernando, Leonardo, Dona Emília, beijo no coração, saúde, muito trabalho. E ele estava até dizendo o seguinte, né? Como é que se prepara? Agora a receita não dá para ninguém, não. Não dá para ninguém. Ele falou que certo, né? ele falou que vai morrer e vai levar a receita. Não faz isso, não. Tem que deixar a receita com alguém.
para comer esses saborosos pães de cará. Sim. Gosta de pão de cará? Cara, eu adoro. E cará é o pão da cidade, da Exato, região, né? exato, Dizem exato. que ele surgiu aqui, né? Então, a Baixada Santista aqui, Santos, a Baixada Santista. Você chega em qualquer lugar e fala pão de cará. Não existe É, pão que de pão, cará. Pão de quê? O pessoal não sabe, né? Mas aquele pão, sabe que aquela textura, aquele muito amarelinho, bom. aquela massa diferente, Nossa, né? é muito triste. É muito bom, Nossa, muito não precisa bom. nem, dependendo se você compra ele fresquinho, você não precisa colocar nada dentro. Só ele por si só se basta, né? Que pão é aquele? Gosta de pão de cará, Marcelo? Opa, uma E manteiguinha. lembrando que pão de cará não Gosto com engorda. manteiga. Agora então, acabou a miséria, né? Acabou a miséria, né? Então, um abraço aí, o Fernando Leonardo Emília, panificadora Flor, lá no Almirante Cochrane, Almirante Tamandaré 110, e o telefone é o 3232-4090 em Santos. Vamos a um rápido intervalo e vamos com muitos assuntos aqui, hein? Ministro Fernando Haddad diz que metade dos municípios brasileiros, Marcelo, o senhor que é bom de contas, olha só, Fernando Haddad diz que metade dos municípios brasileiros têm as contas no vermelho. Prefeitos pressionam diariamente por ajuda da União. Aí eu pergunto, Fácil. o ministro é ele, né? O ministro é ele, mas é fácil resolver isso daí. É só fazer assim, ó, com o Pacto Federativo. Então, eu quero que na volta do intervalo você e o Maico comente. Inclusive tem uma outra também, né? Que é bastante importante. Outra aqui de economia também. Arcabouço fiscal, nota isso. Aí você já ouviu falar um dia. Mercado vê déficit zero somente no final de 2028 e dívida pública crescente na área econômica e a promessa, né, o prometido pelo governo de zerar esse déficit nas contas do governo somente no próximo ano deve começar com tudo aprovado, mas não será agora, tá? E o Tesouro Nacional prevê que a dívida pública ela começará a se estabilizar abaixo de 80% do PIB no final de 2026. Ela vai começar a reduzir aí. E aí depois terá um recuo. Olha quanta coisa para acontecer, quantos matemáticos vão ter que trabalhar, Marcelo, para resolver essa questão, entre outros. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com esses outros assuntos. E o Michael, que é um aficionado por carros, Michael. Sim. Preste atenção, 67% dos veículos no Brasil, vamos ver se o de vocês está inserido nesse contexto aqui do Marcelo, do Michael, 67% dos veículos dos brasileiros, né, são brancos, são pretos ou são cinzas, tá? Porém, veículos vermelhos, no entanto, ainda resistem nas avenidas de todo o Brasil, segundo dados oficiais aí da Secretaria Nacional de Trânsito. Eu estou vendo muita cor, mas segundo a Secretaria Nacional de Veículos, o branco, o preto e o cinza, e ainda vermelho, resistem. Mas eu estou vendo muitos azuis, cinzas de outro tom, tenho visto verde, olha, tem muita cor aí no mercado, né? E quem gosta de cores, com certeza não tem dificuldade para encontrar essas cores dos veículos. Vamos ao intervalo, Virginia, volta muito aqui do Ponto a Ponto desta segunda-feira, inclusive com a ação civil pública, que está pedindo aí o bloqueio de todas as contas da 1, 2, 3 milhas e de seus sócios. Sabe aquela história de você vê muita moleza para viajar? Aí você vê aquele comercial. Série de propaganda. Opa! Aí, né? Você já se sente no navio, no hotel, quebrada a empresa. Quebrada e com certeza quebra o cliente que vai junto, que pagou, depositou. Eu fiz uma conta aqui digital e estava aparecendo uma propaganda dessa. Um e-mail que eu recebi hoje, uma mala direta que eu atingi tantos pontos. Depois da URB, agora é a vez da 1, 2, 3 milhas, está causando muito problema aí com muitos clientes que não estão conseguindo viajar. Chega no aeroporto e aí. Aeroporto não consegue nem sair de casa, porque descobre que não tem reserva no hotel, descobre que a passagem não foi reservada. Se chegar no destino, aí chega no hotel. Aí, sabe aquela história do cheque boi? Quando você dá para a pessoa, Marcelo, e a pessoa recebe e faz... É mais ou menos assim no hotel. Ela pega aquela relação, seu Marcelo Rocha e esposa. Como é que escreve seu Marcelo Rocha? É diferente? Não, é Marcelo Rocha mesmo. Aí a pessoa procura na lista, vai lá no computador. Aí a pessoa não sabe como falar. Seu Marcelo, não tem reserva nenhuma no seu nome, não. E aí você já imaginou, né? Estraga qualquer viagem, qualquer férias de qualquer cidadão. Vamos ao intervalo, na volta a gente vai mergulhar nesses outros assuntos, principalmente aí na questão econômica de toda a nossa região, às 9h07. Voltamos já. E lembrando, né? Ufa, eu achei que hoje ia chover, Virgínia. Também. Sabe por quê? O Santos ganhou ontem. 2-1 do Grêmio. Que sufoco, Estão né? dizendo que teve a mãozinha de Pelé lá. Eu acho que teve a mãozinha e os dois pés.
Né? Não deixou a bola sair. O Renato Gaúcho ficou doido ali. O Renato ficou uma vara. Foi expulso, né? O Renato foi expulso. O Renato, inclusive, falou: sua mãe é uma filha de uma senhora boa. Teu pai é um filho da mãe. E, claro, tem que ter o pai também, né? Mas, olha, ontem, mas assim, não dá para amenizar o sofrimento. O Santos ainda continua na zona do rebaixamento. Sufoco. Tá difícil, mas já deu uma amenizada. Depois de 4 jogos, né, que o Santos ficou sem torcida, até porque a pena era 10, mas baixaram para 4, né? Passou a avisar. Mas precisa ganhar muito mais para sair da situação. A gente vai intervalo e voltar já aqui no nosso Ponto a Ponto. Participação de Dinha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dirinha, de São Bernardo do Campo para o planeta, dando bom dia para todos nós. Voltamos já, hein? Sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta às 9h03, nessa segunda-feira. Segunda-feira aí que marca ainda o inverno brasileiro, mas com uma cara de verão danada, né? E segundo o Instituto Climatempo, será uma semana de subindo a temperatura, né? Viveremos um verão. Segundo dados da NASA e da ONU, o continente sul-americano, com as mudanças de clima, sofrerá muito. E, segundo eles, o Brasil será o país que talvez sofra mais. Com altas temperaturas, poderemos ter regiões do Brasil com temperaturas chegando a 48 graus ou 49 graus. Eu diria que acho que eu vou ser assessor do Michael Pereira, para morar dentro de um container refrigerado. Porque eu vou lhe falar, não vai ser fácil não. Mas esse tema aqui, que nós vamos entrar rapidamente, né, en passant, sugere o seguinte: o que eu falei aqui, eu tenho nas mãos aqui também. Vamos lá. Esse é um recado da Prefeitura de Santos para você que mora na cidade, você que é turista, né? Pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro em pessoas em situação de rua, jamais. Faça a sua parte. Como? Ligando 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio, diversas ações que resgatam a autonomia de pessoas, inclusive até para animais, hein? Se essa pessoa que estiver na rua com o cão, o cãozinho vai junto também, né? Lembre-se, por trás de cada uma pessoa em situação de rua, existe uma história. Com a união do poder público e a população, podemos fazer com que essas histórias tenham um final muito mais feliz. Então, você pode e deve ligar 153. E sempre lembre, quando você vira um morador de rua, não dê o dinheiro, não. Tá? Se você quiser ajudar, ligue 153, vai ser muito mais fácil, vai ser uma parcimônia com essa pessoa. Agora, Marcelo Rocha e Michael Pereira, que estão aqui, inclusive essa noite nem dormiram direito por conta da vitória do Santos. Inclusive o Marcelo até pensou, será que eu vou à Praça das Bandeiras? Não, não. Praça da Independência também não, é exagero demais, né? Só foi uma vitória, não um título. Mas STF está formando, e olha, como eles adoram formar maioria, Marcelo, anota aí, Marcelo. STF forma maioria para proibir remoção forçada de pessoas em situação de rua. Aí você pega manchete de hoje também aqui, ó. STF forma maioria para mudar a regra de beneficiar ministros sob escritório de parentes. O que você prefere, começar por qual? Essa ou começar pelos moradores de rua? Porque, segundo o STF, eles acham que eles não andam na rua, né, Marcelo? Com todo o respeito que Vossa Excelência, os ministros merecem pelo preparo, né? Pelo conhecimento, pela altivez, pela importância no país, a nossa Corte Suprema, mas não dá, né, para você entender que as prefeituras não devam retirar as pessoas de uma maneira muito pessoal em relação a isso, porque o que está acontecendo... Ah, tá, porque eu tinha visto ali, então, daqui a pouco eu retifico. Então, eu retifico agora, para não atrapalhar o raciocínio do Marcelo. O sepultamento se dará hoje, então, dia 21, às 11 horas da manhã, da irmã do adjunto de saúde, o Denis Valejo, hoje, então, no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no final da Joaquim Távora. Então, o sepultamento é hoje, às 11 horas da manhã. Mas, Marcelo, esse formar maioria do STF, a gente fica sempre esperando que a maioria tenha razão. Mas, nesse caso, primeiro, não se pode tirar pessoas... A pessoa pode estar ali alcoolizada, pode estar armada. Veja o que aconteceu em Santos, no Canal 3, há meses atrás, onde um morador de rua, com uma garrafa, ceifou a vida de um jovem que estava trabalhando. Ele quebrou a garrafa e deu com a garrafa no peito desse rapaz, ele veio à morte. Como não pode tirar? Como que o município pode manter moradores? Me parece que o pessoal do STF está vivendo um mundo que não existe, né? Porque será que eles saem à rua? Será que eles veem que tem moradores de rua? É claro que nem todo mundo é assim, nem todo mundo é marginal, nem todo mundo... Eu não estou falando isso. Mas, Marcelo, por exemplo, São Vicente tem muito morador de rua. A sociedade, os comerciantes que pagam impostos não podem viver com morador de rua na porta, ali dormindo de manhã ali ou o dia inteiro. Eles pedem a abordagem, né? Uma abordagem social, uma abordagem ética, né? Que se faça, e tem que ter mesmo, né? Mas a forma que o STF julga, né? Ele remete ao entendimento de que tudo pode, né? E não é bem o tudo pode, né? Hoje você anda pelas ruas, você vê a pessoa em situação de rua, é uma pessoa que precisa de ajuda. Mas a pessoa precisar de ajuda, não lhe dá o direito, por exemplo, de baixar a calça no meio da rua e urinar.
Por exemplo. Ou defecar na frente de um ponto comercial. Por exemplo. Dá para a cidade de São Vicente, Marcelo, ter uma política exemplo. pública para tratar desse povo, mesmo tendo aí, o prefeito conseguiu Praça dos Apaixonados e o amor acabou, porque decretou em toda a cidade sem dinheiro, né? Em toda a cidade dá. Basta ter envolvimento, né, do poder público, da sociedade civil, né, todos estarem imbuídos de tentar resolver essa situação. Essas pessoas precisam ter um acesso aí, um pouquinho de possibilidade, né, para ter aí dignidade e buscar uma oportunidade. Né? Claro que nem todos vão querer, né? Nem todos vão querer. Isso aí carece de um trabalho, você tem que trabalhar, tá? Até para atender a lei, você tem que atender a lei, você não pode fugir de atender a lei. Exato. Né? Independente da vontade de cada um, do que cada um pensa, alguma coisa, você tem que ser legalista, você tem que atender a legislação. Mas as pessoas, elas querem oportunidade. Você acha que todo mundo vai querer morar na rua? Não. Ficar em situação de rua, ver as crianças ali em situação de rua? Ninguém quer isso, né? Mas a prefeitura ela tem por obrigação dar assistência, né? Dar assistência. O Santos está fazendo um trabalho muito interessante aqui, né? Até elogiável, que deve servir de referência. Nós trouxemos até para várias. A secretária, né? A secretária está muito atuante, né? A própria vice-prefeita esteve conosco também. A Renata também está atuando. E a cidade atuando. e outra. Essas pessoas têm que ser tratadas com dignidade. E quem tem problema? Olha, Marcelo, eu vou dizer algo a você, ao Michael também. Nós fomos quinta-feira para São Paulo. Eu fiquei assustadíssimo, Marcelo, em ver aquele monte de zumbis. O centro de São Paulo está literalmente abandonado. E são 4.000 moradores de rua, a maioria ali, nesse caso, da Cracolândia, enfiados em droga. E tem um detalhe, isso vai chegar aqui embaixo. De certo modo, já tem chegado. Vai chegar em Santos, vai chegar em São Vicente, vai chegar na Praia Grande. Cada município vai ter que reagir de um jeito. Eu vejo que Santos está reagindo, Praia Grande está reagindo, São Vicente está meio que esperando para ver o que vai acontecer, né? Mas o STF entender, Michael, Marcelo, os nossos ouvintes, mandou um abraço para o Antônio Santos, que eu não mandei até agora, ele já me mandou aqui um bom dia meio amargo, disse que bom dia para você, Eduardo, café sem açúcar. Pode ser acontecente ontem. Ele disse o seguinte também, como é que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui. Guarujá não tem moradores de rua, tem habitantes de rua, eles já estão lá, né? Não fora o caso da criminalidade, não fosse a violência, não fora todos os desmandos das autoridades municipais, os moradores de rua estão proliferando em todos os bairros. E mais, você não consegue mais sair para fazer compras, para passear com um cachorro, porque normalmente você vai ser incomodado por eles quando não assaltados. É uma vergonha. O STF prova que não tem sensibilidade, não mostra que conhece os problemas do país. Deixar as pessoas sofrendo na rua, ou mesmo sem tratamento médico, ou para drogadição, é como deixar as pessoas entregues à morte. Tá aí, Antônio, você colocou bem. Eu não sei porque eu não vou no Guarujá há um tempão, mas se a situação está desse jeito, o Marcelo e Michael está complicada, né? Demais. Com certeza. Deixaram chegar, né, nesse jeito. Né? E quando você deixa chegar desse jeito, fica difícil você atuar. Agora, a atuação é emergencial, né? E precisa de apoio de todos, né? São Vicente, por exemplo, vou passar aqui para Santos com o Michael, depois você comenta, só com choque de gestão, né, Marcelo? Precisa de um choque de gestão e precisa de apoio de muita gente. Apoio de muita gente. Por exemplo, ao invés de deitar na cabeça do governador, tem que marcar reunião com o governador ou com todos os secretários e levar projetos e passos o seguinte, educação, tudo, e falar, eu tenho esse déficit aqui. Se o senhor não consegue me dar 100%, me dá 30%, 40%, 50% agora que me ajuda. Mas não, me parece que encostar a cabecinha no ombro do governador e pedir para ele ajudar não funciona muito não, né? Eu acho que tem que ter seriedade e outra coisa, né? Maturidade. Edu, gestor público que hoje depende de poder público é fraco, não merece estar no poder. O Haddad tem razão quando diz que os municípios estão no vermelho. Tem que correr atrás de parceria público-privada. Concordo. As empresas querem crescer, as empresas querem investir, as empresas querem fazer com que as pessoas se desenvolvam, as pessoas querem oportunidade. Governo não gera oportunidade. Governo pesa nas costas das pessoas. O governo não faz nada, ele só arrecada. Governo tem que ser leve nas costas das pessoas. Senão, nunca nós vamos sair dessa situação. Sim. É muito triste ver essa situação onde o governo quer fazer as pessoas reféns. Reféns geram votos, e é isso que eles querem. E nós, quem quer o bem das pessoas de verdade, quer tirar o peso do Estado das costas do povo. Sim. Quer fazer com que o Estado fique leve. Exato. Quer o livre comércio. E temos um detalhe, Marcelo. Eu vou dar uma dica que o Michael vai me ajudar. Eu torço muito para o Tarcísio dar certo. Eu sou assim, independentemente de quem você vota ou não, eu sou um cara que penso em todo mundo.
Se o governador Tarcísio for bem, caraca, eu vou aplaudir e vou ficar feliz que o cara está bem. Falou, está surgindo um político novo no Brasil. Se o cara vai mal, o governador vai mal, eu vou mal. Tem gente que fica torcendo contra o tempo todo. Ah, eu quero que ele erre. Que saiu hoje aqui quem fala, o governador e vários secretários não têm divulgado a agenda e têm reuniões secretas. É um direito dele? Até em certo modo é. Agora, Michael, vamos dar um exemplo. Eu falei de São Vicente, pode ser Santos, pode ser Cubatão, pode ser Praia Grande. Quando o Marcelo coloca parcerias, e aí o Fernando Haddad diz que os municípios estão no vermelho, passando o boné, o pirex, sei lá, o raio que o parta, como cada um quer colocar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou o prefeito de São Vicente, por exemplo, né? Eu sou o prefeito de São Vicente, Eduardo Lucas. Não muda o nome não, hein, gente. Eu prefiro ficar com o Eduardo. Chego assim, eu vi o Michael participar daquele programa lá, o Ponto a Ponto. Ele representa uma empresa extremamente séria, extremamente considerada. Chama esse rapaz aqui para um café que eu preciso conversar com ele. Aí eu disse assim, meu nome é Eduardo, sou prefeito de São Vicente, vou pegar outra cidade, sou prefeito de Praia Grande. Vou deixar São Vicente, deixar para o Marcelo. Marcelo conhece mais São Vicente do que eu. Marcelo conhece mais do que a gente. Marcelo, o prefeito de São Vicente agora, ele vai falar de lá. Falei assim, Marco, eu tenho uma ideia aqui, gostaria de recepcionar a sua empresa, que você traga dirigentes aqui. Eu tenho uma área na cidade que eu quero transformar num polo industrial de desenvolvimento, com, diríamos assim, incentivos para as empresas, fomentando educação, fomentando conhecimento, utilizando de áreas ecologicamente preservadas, né? Interessa para você? O que você vai fazer, Maicon? Você vai levar para a sua empresa? Ou eu estou errado? Lógico, eu vou tentar levar, né? E ainda mais de suma importância. Um prefeito de uma cidade, seja qual ela for, ele tem extremamente envolvimento, né? E tem aquela questão da importância como um comandante da cidade, né? Mas eu acho que é o seguinte, Edu. O que acontece no meu ponto de vista e que eu acho que muda, sai, volta, tem o mesmo, fica um ciclo, a gente tenta renovar. O que aconteceu agora com a presidência também, que tentou renovar, e olha só o que está acontecendo, os escândalos, né, as coisas que aparecem na mídia, mas existe, acho que, uma máquina, entendeu? Aquela máquina por detrás que é assim, um ciclo vicioso. E que quando vem um novo gestor ou nova pessoa, se ela não está preparada para combater aquilo, mudar radicalmente isso, ela entra nesse ciclo e aí a coisa volta, porque passa ano, mudamos a gestão e sempre tem municípios. São Vicente é o maior exemplo deles. Exato. Sempre está no vermelho, sempre tem quando não era o problema da limpeza pública, quando não é de transporte, aí resolve alguma coisa, agora está com outro problema que daqui a pouco vai começar a refletir, não consegui, não tenho dinheiro, não vou conseguir pagar os servidores públicos, não vou conseguir. Então, quando não tem tido mais greve do lixeiro, que não tem para pagar o lixeiro. Sim, exato. De lixo, né? Coletor de lixo, a coleta de lixo, né, seletiva, o transporte público, que teve todos aqueles escândalos de a cidade parar porque não tinha transporte público. Mas aí no início do ano, Marcos, você me permite, enfeitaram a Praia do Itaré ali para recepcionar um evento com vários artistas e o evento não aconteceu. A cidade foi indenizada? Não, então, diz que fizeram contratos, né, e não puderam ver, né? Muito bem feito esses contratos, né? E coisas que vinham de anos, né? Então, assim, é muito complicado. Acho que a parte a política é complicada, né? E o que o Marcelo estava falando, né? As pessoas querem tirar esse peso, mas parece que o peso vem de uma forma Mas você imagina, maçante. né, Michael, isso que eu estou falando, né, Marcelo? Colocar os dois na roda aqui, mandar um abraço também para o Reginaldo Nascimento. Ele é de Cubatão, ele viu falando de Cubatão, que ele falou: Eduardo, venha fazer uma visita, ela é até possível na Uzi Minas, você vai ver o que é abandono, né? E é muito triste. A empresa que já foi a Companhia Siderúrgica, né, paulista, a Cosipa, bem lembrado, Sim. Era sonho de muitos jovens, né, como eu mesmo, me aposentei lá, 3 filhos trabalharam lá, e hoje você vê poucos empregos sendo gerados, peraí que já sobe aqui, eu não consigo ler, gerados, e mais, a acomodação do prefeito Ademário, aqui de Cubatão, que nada faz. O polo petroquímico que você citou, Eduardo, não existe mais. Ele existe com algumas poucas empresas e poucos empregados hoje da cidade, né? Temos aí uma imensidão de áreas e aqui tudo é preservação. Daqui a pouco vão preservar a gente também, para que não façamos nada. Nem trabalhemos, nem use áreas públicas, nem estudemos, nada. Reginaldo, você foi fundo agora, não tinha parado para pensar nisso. Área de preservação para todo mundo mesmo, né? Ou em cima, Marcelo, o que eu falei para o Michael, então vamos lá.
as prefeituras, São Vicente, a mola mestra, a solução era continental, todo mundo sabe, ponto pacífico. Mas você pode interligar a área insular com a área continental para fazer funcionar. Você pega a empresa e fala assim, eu vou dimensionar um projeto aqui, é uma PPP com essas empresas, ou eu vou falar o seguinte, ó, eu vou com o governador do estado, governador, a minha área aqui é uma área que é possível ser feito um parque industrial totalmente protegido, visando a questão ecológica. Você veja que o Mourão teve aqui na sexta e falou, eu não consigo acreditar que a região da Baixada Santista não consegue alavancar. A gente vê apenas dificuldades, a gente vê que a região metropolitana não sai do papel. A sustentabilidade econômica da região, Marcelo, passa só pelo Porto de Santos? Não. Tem que ter o Porto de Santos, tem que ter o polo petroquímico de Cubatão, tem que ter uma zona de processamento, de repente, uma indústria leve, ecologicamente correta de São Vicente, Praia Grande, quem sabe um braço do Porto de Santos, Itaém, Peruíbe, aquela região recepcionando. Nós falamos aqui na sexta-feira com o deputado, por que não uma universidade plena com cursos, uma universidade federal, e não consegue vir? Então, Marcelo, a gente percebe que, enquanto a gente não vir, não observar os prefeitos sentarem à mesma mesa, não para tomar café, né? Para tomar café você toma em casa. Os deputados estaduais, que tem muito... Eu vou ver saindo muita gente agora na campanha pedindo voto para candidato a prefeito. Bacana, legal, necessário mas fomentar as necessidades. E aí, quando o Fernando Haddad falar que os municípios estão no vermelho passando o chapéu, estão mesmo. Ele deveria saber bem o problema que está levando as prefeituras e o próprio governo federal, principalmente o governo federal. E a reforma tributária, né? Exato. A ficar no vermelho é simples, né? Toda a nossa audiência sabe bem por que uma conta fica no vermelho. Sim. É só você gastar mais do que você arrecada. A conta é tão básica, que é difícil até você não pensar e não alinhar o cidadão que está na linha de frente da nossa Secretaria da Fazenda a algo muito baixo em termos de intelectualidade. Pelo amor de Deus, quando você tem uma arrecadação mais baixa, você chega na hora de você definir prioridades. Você tem que definir prioridades. Se você não definir prioridade, você estoura as suas contas. Sim. Você chega ali e você tem que entrar no cheque especial. Nós, famílias, tem que entrar no cheque especial, contratar um empréstimo pessoal, fazer alguma coisa. Só que nas contas públicas, não. Você arromba as contas públicas, depois você sai. Entra outro governo e outro governo fica com pepino aí. E aí vai passando, a bola de neve vai crescendo, e as pessoas ficam só vendo factóides na mídia. A verdade verdadeira. A conta só fica vermelha porque não se estabelece prioridades, porque não se busca mais arrecadação. A arrecadação não se busca em governo, se busca em abertura de novos investimentos. Não se busca em abertura de novos investimentos. Para fazer gestão, você tem que colocar pessoas que já geriram, já trabalharam em empresas e fizeram as empresas buscar resultados, sabe como buscar resultados. Como é que você vai colocar alguém para gerir uma cidade, um estado ou o Brasil, se a pessoa nunca geriu uma empresa, sequer foi trabalhada, foi testada numa empresa. Exato. Então, está na hora do povo criar um pouquinho de bom senso na hora de votar, e não votar por uma carinha bonita, um texto bem elaborado. Uma fala agradável. Não é isso. Está na hora de votar pelo resultado. Capacidade, o que você quer né? de resultado? Exato. Você quer um resultado de futuro? Você quer o bem para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto? Ou você quer o seu bem, o seu problema resolvido só ali? Sim. Naquele momento. Sim. Né? Porque senão a gente nunca vai sair do buraco. Se não chegar alguém com visão de futuro, e o Mourão falou bem isso aqui, não se trabalha a visão de futuro. O planejamento não é de futuro, é um planejamento imediato. Exato. É voto, o negócio é voto. E o voto, como é o voto de 2 em 2 anos, porque é deputado, depois prefeito, é deputado, depois prefeito, o prefeito é governador, né? Então ninguém trabalha a questão do futuro, só trabalha a visão pontual. Olha, o Michael e Marcelo, os nossos ouvintes também, mandam um abraço para o Amadeu Ferreira. O Amadeu está dando bom dia e dizendo que o presidente continua viajando. Mais uma viagem do presidente Lula, dessa vez para a África do Sul, reunião dos BRICS. E, segundo o presidente Lula, a presença do Putin seria importante, né? A gente vai para o intervalo já, a gente olha, mas o Putin não confirmou a presença dele nos BRICS, né? E diz que é uma situação complicada a não presença. Agora, o Michael,
É preciso discutir a capacidade. Eu estou falando da sustentabilidade da Baixada Santista, Sim. mas vamos falar da sustentabilidade da Baixada Santista aliada à do país, tá? Para que você tenha uma ideia. É preciso discutir a capacidade do Brasil de crescer no longo prazo, diz ex-secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescosi. Ela diz o seguinte, ela pondera que o país ainda tem uma fragilidade fiscal gigante, né? E que o debate sobre o PIB ao longo do prazo ainda está ofuscado por estímulos da pandemia e por um não entendimento, né, do atual governo que as ferramentas precisam ser modificadas, porque senão a sustentabilidade econômica do país não virá. Simplesmente cobrar a carga de impostos não é o suficiente necessário. Ontem mesmo eu ouvia parte de um programa, o Canal Livre da Bandeirantes, e alguns especialistas diziam literalmente a questão dessa reforma tributária, por exemplo, o imposto sobre herança vai aumentar, o imposto sobre os ricos vai aumentar, vários impostos vão aumentar. Então, me parece uma senha arrecadatória que o governo está empreendendo, que era o governo certo. Mas estamos falando de um país que tem uma renda baixa. Estamos falando de um país que tem 53 milhões de pessoas enroladas no cartão de crédito, 70 milhões de pessoas que passam dificuldades, não conseguem café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar, não consegue. Normalmente elas têm 2 refeições. De manhã é um café com leite, se consegue um pingado, um almocinho, ela dá um final do dia comer alguma coisa. Você que representa uma empresa norte-americana, Marcos, está na empresa, e normalmente os americanos eles são muito frios em relação a números. O número tem que bater, tem que ser convicto, né? Por isso tem tantas empresas gigantes, né? Como uma empresa, ou as empresas gigantes multinacionais, vão, por exemplo, pensar em investir no Brasil, pensar em investir na Baixada Santista, que deveria ser, né? Temos aí o maior porto da América Latina para investir, claro, para que seja feito esse investimento. Primeiro você tem que ter resultados, né? Sim, todo mundo tá brincando, tudo bem, você vai investir numa cidade. Vamos falar do que você estava falando um pouquinho antes da reunião que a gente faria como prefeito aí, né? Um prefeito, de repente, que vai trazer uma proposta, mas qual é a proposta? Que resultado eu vou ter e como que a minha marca dentro desse município ela vai também ser representada? Porque eu posso criar uma mancha, tem que ter uma segurança no que eu vou fazer. Então, tudo vem em questão de um estudo. E o estudo vai ser aí em comum acordo com a gestão que está solicitando e com a nossa aí, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que todo americano, mas toda empresa norte-americana, mas vamos falar das empresas, eu acredito, até fora da América Latina, porque a América Latina ela é muito diferente do mundo inteiro, do resto do mundo. Exato. Eu acho que aqui é tudo, como a gente, né, teve uma imigração, uma miscigenação, talvez, de muitos, né, países, de pessoas de várias origens. A gente estava conversando com um amigo no final de semana que morou 9 meses em Portugal, né? E estava falando, mas 9 meses eu estou lá em Portugal, não tem jeitinho. Todo mundo fala que o português não respeita, ou é difícil de trabalhar. Eu vi tudo o contrário. Eu vi pessoas que são muito corretos. Lógico que tem também uma gestão, tem aquelas pessoas que... Problemas tem em todos os lugares, claro. Mas o jeitinho brasileiro não funciona em algumas situações, né? Tem o jeitinho português também, mas porque a gente tem a origem de lá, né? Mas assim, voltando isso, as empresas do mundo de fora vão procurar gestão, vão procurar uma segurança fiscal, contábil. O que elas não enxergam aqui, que eu já falei algumas outras vezes, é justamente o que você está falando, Edu. Estamos gerando imposto. E onde é aplicado esse imposto depois? Que retorno que você vai ter, independente da gama que a gente vai ter? Quer mais uma? A gente vai para o intervalo, você comenta, o Marcelo comenta. O Marcelo, com certeza, como o CEO da M. Rocha Contabilidade desde 2001, você quer abrir a sua empresa, quer ampliar a sua empresa, quer passar folha de pagamento, é questão de imposto de renda, quer ter uma diretriz. Seu Marcelo, eu quero abrir ali uma lanchonete em São Vicente. Qual é a melhor área? Como eu devo planejar a questão financeira? Normalmente a pessoa acha que abrir é o seguinte, ela aluga um ponto e aí as coisas aparecem. Não, você tem que ter toda uma gestão, né, Marcelo? E por isso a M. Rocha também está disponível. Deixa eu mandar um abraço lá para a Lucília, para o André. Conheci o André, né? Duas figuras muito simpáticas e muito eficientes lá da M. Rocha. Estivemos juntos lá, agradeço demais a atenção. Se você tem seu negócio, eu não quero falar mal
mão de ninguém, não é esse o princípio. Mas você tem uma contabilidade mesmo, você tem que marcar a hora, e aí quando chega lá, eu estou ocupado, então aquela pessoa te atende correndo, está na hora de mudar. Porque senão, sabe o que acontece? Você daqui a pouco vai se lamentar que você não chegou em lugar nenhum. Então dá uma conferida, dá uma ligada, faz uma visita, vai tomar um café lá na M Rocha, conhecer os profissionais. O que a Lucília e o André fazem, né? E as meninas estão lá, uma equipe, você percebe que não é... não, você veja que o cafezinho eu já nem conto mais, né? Nem conto mais. Se bem que eu descobri que o cafezinho, o cappuccino é só para o chefe. Brincadeira, gente. Se pedir, ele também chega lá. Mas é importante isso, né, Marcelo? A M Rocha dá essa visão ampla, que assim, a pessoa monta o negócio, tem que ter um capital de giro, tem que fomentar o seguinte, quantos meses você aguenta com o recurso que você tem, senão você vai ter que buscar crédito na rede bancária, o crédito está caro, está difícil de alcançar. Então, tudo isso a M Rocha também dá essa condição de te planificar para montar o seu pequeno, médio, ou se você chegar grande em São Vicente, você fala assim, eu preciso de um contador, uma empresa que conheça a cidade que eu não conheço. Nós damos os caminhos, né? As orientações, os caminhos. O importante para nós é que a empresa fique saudável. Exato. Né? Empresa saudável. E consciente, né? Empresa saudável, gera emprego, vai trazer outras empresas para nós também, como indicações. Então, para a gente é muito importante que os nossos clientes fiquem bem com as suas finanças. Né? Então, a gente dá as orientações todas lá. Claro que para quem nos procura também, né? Então a gente está sempre lá à disposição para ajudar em tudo aquilo que for preciso e possível. É isso aí. Nós vamos ao nosso último intervalo, a parte final do programa. Tem muito mais para comentar. Só antes, né, Virginia? Só passar uma dica aqui. Eu não sei se o Michael vai estar lá. Nós aqui temos alguns afazeres. Se der, a gente vai sim. A gente está tentando compor, mas está complicado. Dia 27 agora, domingo. Vou estar lá sim, vou estar. Imperdível. Master Rock 2, evento beneficente em prol do Nurex. Você viu aí, daqui a pouco vai ver de novo. Eu vou colocar depois de intervalo para você observar de novo. Olha, dia 27, das 13 às 18 horas, local Auto Center Imigrantes, na Francisco Glicério 405, em frente ao VLT ali, antes de chegar no Canal 2. Isso, Estação Bernardino. Estação Bernardino, exatamente, né? Vamos ter ali show do Tom Cremon e do Bira Guiar. Tom Cremon já foi, quando eu tive programa de televisão, cantor muito legal, muito bom, canta bem, toca bem, já participou de programas de nível nacional, né? E você, principalmente, é o seguinte, você vai ajudar por uma causa tão importante que é o Nurex. Nurex, que é um núcleo de reabilitação de pessoas excepcionais, que precisam de atendimento diferente, né? E está aí 33 anos de luta. Então, nós tivemos aqui o Emerson, o Evaristo, inclusive falaram mal do Michael, desculpa, brincadeira. Falaram bem do Michael, falaram bem aqui do Muniz. Estão nessa batalha junto com o pessoal aí para adquirir o ingresso. Sim. E olha só, por R$110 por pessoa, você vai ter, né, Virginia, música, bebida, hambúrguer gourmet, linguiça gourmet, doce. Sim. Vai ter muita coisa lá, num domingo, numa tarde, espaço para a criançada brincar, o Valentim vai ter onde brincar. Sim, o Espaço Kids, né? Isso, que vai estar lá. Espaço Kids, tudo isso para ajudar uma causa importante que é o Nurex. O ano passado eu não pude ir porque eu tive uma viagem de trabalho. Esse ano eu dei uma segurada e vou prestigiar. Vamos ver se a gente consegue prestigiar. Vamos ver. Porque, de alguma maneira, você também está ajudando, né? Sim. Mas é muito legal porque o Evaristo já vendeu o peixe dele, mas falou que a comida, os hambúrgueres lá são excelentes. Então, pelo valor que você paga à vontade, né? Então, muito, muito legal. Aí tem gente que fala assim, eu vou ficar sem comer nada num sábado. Ou já vou complementar a refeição do dia inteiro, né? Aí no domingo eu desconto. Como bastante. Sacanagem isso, hein? Vamos ao intervalo e voltamos já. Mandar um abraço. Quem sabe a gente não consegue trazê-los ainda essa semana antes do evento, na sexta-feira, por exemplo. Vamos tentar trazer aí. Se for o caso, a gente coloca mais de 2 aqui. Vamos lá, a gente monta aqui para fazer. Vamos ao intervalo e voltamos já com mais aqui e mais, né? Antes do intervalo, o Marcelo Rocha, que adora imposto. Marcelo gosta de imposto, Marcelo Rocha. Adora imposto. Adora. Olha a cara. Ó. Presta atenção, Marcelo. Olha essa aqui. Nunca tem a última, viu, Marcelo? Sim. Ainda é sempre a penúltima, né? Ministério do Trabalho quer um novo imposto sindical obrigatório, tá? 3 vezes maior do que o extinto. Tínhamos uma contribuição de sindical que acabou, mas agora pode ter uma nova 3 vezes maior, né? A proposta foi costurada com os sindicatos e prevê teto de 1% de contribuição sobre o rendimento anual dos trabalhadores. Texto será levado ao presidente Lula até o final de agosto. E não é agosto de Deus, não, é agosto do presidente, viu, gente? O Marcelo vai comentar na volta aqui. Mais o imposto.
não sei, viu? O sindicato é uma coisa que eu respeito os sindicatos sérios, mas tem sindicato aí de pelego, que não está afim, que aí você vê sindicato que o presidente passeia para caramba e o sindicato não faz nada, né? Contribuição, eu vou querer entender. O Marcelo vai tentar me convencer se é bom ou se não é. O Marcelo, a gente vai intervalo e voltamos já. Não sai daí, não. Vou tomar até um calmante aqui para sossegar. Eu volto já. Participação. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, ótimo programa. Parabéns aos convidados. E sobre o microfone, está tudo certinho. E o Mário Lúcio, deixa eu aproveitar o Mário Lúcio. Cubatão hoje, hein? O Mário Lúcio é o seguinte, Eduardo, vergonha, né? Mas ele fez uma confusão, ele entendeu aqui que o Michael trabalha na indústria automobilística. Não, é até um sonho dele. Quem sabe um dia. Mas ele pergunta, o senhor Michael acredita que o Brasil é um país para carros elétricos? Eu podia responder, mas não vou fazer isso não. Vou deixar para o Michael responder. Só vou dizer o seguinte. A gente falou da outra vez, né? Eu tenho a resposta. Se a carteira estiver bem gorda, o Michael vai responder quais os caminhos, né? Bom, carro elétrico, meu amigo, só se eu colocar o aspirador de pó para limpar ele, ligar na tomada. Eu volto já do intervalo. Sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h49, voltando aqui com ponto a ponto, o Mário Lúcio mandou outra aqui para mim, dizendo o seguinte: Eduardo, além do carro elétrico, na verdade, eu esqueci de colocar para... Peraí, que se não sobe aqui, eu não pego, Mário Lúcio. Ele diz o seguinte: o brasileiro não está podendo comprar carro. E mais, primeiro, porque o salário não dá. Segundo, porque onde que o carro popular vale R$ 68.930. E mais, estive nesse final de semana... não vou falar o nome aqui para fazer propaganda, num grande shopping de carros da região, já tinha ido na outra semana, Dia dos Pais, no sábado, para tentar trocar o meu carro. Não consegui trocar o meu carro, simplesmente não consegui. Os valores estão astronômicos. Para que você tenha uma ideia, qualquer carro, 2016, 2017, não sai por menos 66, 67 mil, dependendo do modelo. E mais, se a pessoa tiver ali um carro com mais de 10 anos de uso, ele está super depreciado hoje no mercado. Ora, mas o governo estadual, o senhor Dória, ele valorizou o imposto, né? Estamos pagando imposto caro, mas os carros estão depreciados. Até onde vamos aguentar? Vamos pedir que o novo governador Tarcísio tenha sensibilidade para o próximo ano, porque o carro está muito caro e o carro usado está desvalorizado. Tem aí essa questão da valorização e desvalorização, Mário. Você tem razão. E eu não sei, depende muito do bolso, né? Mais uma vez, você viu que teve problema, colou ali, não sai mais. M. Rocha Contabilidade, olha lá. Você viu, colou, ficou, né? Uma das dicas também, né, Marcelo, que a M. Rocha daqui colocou, que a gente ia citar, a pessoa pode planejar, de repente, um consórcio para a troca do seu carro, ela planeja, escolhe o modelo, se no final ela mudar de ideia e tiver alguma questão, ela pode pegar o recurso em dinheiro, não pode? Exato, final de tudo. A grande dica do consórcio é o seguinte, são duas, né? Tem a operadora, né? Sim. Quem é o... Quem está, se não tem nenhum tipo de problema, vai consultar o Banco Central, essas coisas assim. E a segunda dica, que é muito importante, taxa de administração. Boa. Hoje tem taxas de administração que vão de 7%, 7,5%, até 22%. Então, por exemplo, se a pessoa... Desculpa, a pessoa mensurar, vou trocar o carro por um carro que custe 80 mil. Acho que com 80 mil ela consegue comprar um carro razoável. Ela tem uma taxa de administração que não é tão alta, ela vai planejar isso ou dizer, eu vou pagando todo mês, sim. Mas, de repente, se der a sorte também de ser sorteado, ser contemplado, né, dizer assim, ela recebe o bem e, se quiser, além de receber o bem, ou no final, ela pode receber o valor. Às vezes ela fala, não mudei de ideia. Paguei durante 4 anos, mudei de ideia. Mas vou esperar 4 anos? Não necessariamente, né? Às vezes também está com um pouquinho de dinheiro. Sim, dá um lance, né? Dá o lance, né? E aí é contemplado. É uma boa opção. As únicas dicas, veja a operadora e veja a taxa de administração. Isso é importante. Hoje estaria quanto uma taxa de administração, Marcelo? Varia. Depende da operadora, mas vai de 7 a 22, depende da época que está. Mas varia bastante, hein? Abertura, é um grupo que está em andamento. Isso. Então depende muito, né? Eu mesmo... Levantaria algumas administradoras, né, Marcelo? Sim, a última que eu fiz, eu consegui um grupo com taxa de administração de 7,5. Bom. 24 meses, tá? Então eu consegui fazer. Falam também que para imóveis, né? Imóveis também. Imóvel é uma boa que também. Que imóveis ainda sai mais barato do que você financiar diretamente com bem mais barato. Com o banco. Bem mais barato, porque não tem aqueles juros que o financiamento você tem. Você paga, né, nos primeiros anos. E os juros do imóvel pela rede bancária é todo mês. Eu estava bem. Todo mês. Eu estava bem. Tenho pesquisado bastante aí, porque, sabe, eu tenho intenção de mudar e eu estava comentando, o pessoal no Nordeste, até que quando eu estive em Fortaleza, eu comentei com vocês, eles lá conseguiram umas taxas bem legais e conseguiram adquirir o imóvel lá, mas o imóvel é mais barato que aqui, né? Metade do preço do imóvel aqui. E imóveis bons. Isso, o pessoal do Nordeste tem muito essa situação. Bom, Marcelo e Michael, vamos lá primeiro. O presidente Lula está em mais uma viagem, reunião dos BRICS. Esses BRICS resolvem uma coisa ou é apenas performance? Depois quero que você comente também, Marcelo,
mais o imposto obrigatório sindical. E parece que para sindicato é bom, né? Não sei se é bom para o trabalhador. Né? Olha, o sindicato é bom que exista. Sim, ou sérios, sindicatos sérios. Mas a taxa, né, a taxação, imposto, Impor, né? tem que ser facultativo, né? Não pode ser obrigatório. Tudo aquilo que é obrigatório impede o ser e de ser, principalmente para quem defende uma categoria. Né? Isso é uma visão particular minha, não sei a visão do... Não. Eu tenho a mesma visão, viu, Marcelo? Porque você vê que muita gente acaba se beneficiando de um recurso que é para ser usado em prol do trabalhador. E, na verdade, o sindicato não tem que se beneficiar. Ele tem que trabalhar em prol do trabalhador. Correto. Né? Então, E acho que já tem por lei, né? Você, um dia do teu trabalho obrigatório, acho que na maioria dos sindicatos eles têm, você tem que descontar do... Então. É Não opcional, tem mais né? obrigatoriedade, Mas né, Marcelo? não, mas você tem que assinar uma cartinha lá que você, senão se você deixar, ele vai. Eu sei porque eu passo, eu como funcionário dessa maneira, né? Então, Exato. se eu não assinar, eu estou Você tem que concordando dar, aquilo, você mas tem que dar o seu veredito, né? Quero ou não quero. Quero ou não quero, é. E aí tem isso, né? Às vezes, porque aí o sindicato vai de contra, né? O funcionário, o funcionário rejeitou, fica meio manchado ali, né? Dependendo se tem o acesso, né? Mas você falou, é importante, Marcelo, tipo, tem que ter o retorno também disso. Para onde está aplicado, o que está acontecendo, né? O que esse sindicato faz com esse dinheiro que está sendo ali empregado, né? Para investir no quê? Na estrutura dele e tudo mais, porque isso é o grande problema do nosso país, que a gente entra toda essa questão que acaba isso intercedendo num sindicato, às vezes, muito mais politizado, mais voltado à política, e aí isso aqui acaba, ao invés de pensar no trabalhador, né? Que é o principal foco. Sim. Mas às vezes tem os interesses próprios. Então, por isso que a gente fica sempre nesse círculo vicioso, né? Só passando o recado ao Wilson da Ponta da Praia. Wilson, em relação ao evento do próximo domingo, pode passar, como você perguntou, no Auto Center Imigrantes, lá é um ponto de venda. Eu não tenho os outros pontos de venda aqui, se a Virgínia tiver, depois ela passa, mas para adquirir, ajudar, ele diz que... Sei que o Evaristo e o Emerson tinham também, eu comprei de um deles lá. Isso, mas eles passaram para a Virgínia algum telefone, algum contato, com uma pessoa contato pode... direto do Nurex também, Isso, pode adquirir esse ingresso, e o Wilson perguntou aqui também. Agora, o meu querido Michael Pereira, vamos responder lá para os nossos ouvintes também, aqueles que estão ligados aí em relação ao carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico, só se eu comprar um carro daqueles pequenininhos, né, ligar na tomada para brincar com ele. Carregar. Primeiro, carro elétrico é caro demais. O carro por si só, outro dia eu estava num mercado, você deve ter ido nesse mercado, ali na costa, e tem um desses carros chamados tidos populares, que de popular não tem nem preço, né? O carro é desse tamanho, bobear, põe no ombro e leva nem para casa, né? Está lá como um produto de um sorteio, né? Aí eu falei até para minha filha, esse carrinho aqui custa 68 mil. Ela falou, quanto? 68 mil. Ela falou, acho o carro até bonito. Mas vamos lá, é um Fiat Mobi, porque é um carrinho bonitinho sim. Mas para uma família já não dá. Carro muito pequeno, é uma situação bem complicada, né? Então você tem dificuldades aí para... só rapidamente então, para responder lá para o Wilson e também para todos que estão mandando aqui, né? Até a Karine, né? É Karine de Souza. Então vamos lá, anota aí. Locais de ponto de venda, né? Auto Center Imigrantes, na Francisco Cristério 405, ali antes do Canal 2. Hora do Chopp Bergrin, né? Na Avenida Almirante Cochrane, no Canal 5244, Chopp Bergrin, Almirante Cochrane 244, Quiosque Bergrin, em Baré, Bartolomeu de Guzmão, bem em frente à igreja do Embaré. Não tem nem como errar, até bêbado você acha. Fácil, né? Quiosque Bergrin, em Baré, frente à igreja do Embaré. E, como eu citei, o Auto Center Imigrantes no 405, você vai adquirir o seu ingresso para ajudar aí o Nurex nesse Master Rock 2, imperdível, no próximo domingo também aqui. O Michael, dá para acreditar na economia brasileira como está? Por exemplo, se a gente desce lá, pega a área continental de São Vicente, fala para uma indústria chinesa, monta aqui uma fábrica de carros elétricos, o governo federal vai dar incentivo, o estadual vai dar incentivo, o municipal também. Você poderia ter uma produção de carros elétricos mais barato. O mais barato elétrico no Brasil está 150 mil. Para mim, isso é dinheiro para caramba, né? Agora, para todos nós, né? Você acha que carro elétrico, para o salário do brasileiro, que o mínimo é 1.320, dá para pensar? Jamais. Ainda mais a questão
que a gente comentou, né? Tem vários pontos do carro elétrico, mas principalmente a estrutura também que você tem que ter para suportar esses carros, né? Estrutura de rede elétrica e tudo mais, pontos Sim. de abastecimento. Aí eu dou a dica para você, vai comprar os imóveis da Engie Plus, que todos os imóveis sim, da Engie Plus esse tem tomada para carro elétrico. É verdade. O Mykonos, o Ilha de Malta, todos. Agora, não são todos os prédios Mas que é tem. a política pública para isso também, porque depende da privada, público-privada. Tem Boa, que ter os Maicon, dois boa. Alinhados a isso, né? Estou falando porque o ano passado a gente tem lá nos Estados Unidos a Tesla, né? Eu tive lá a trabalho e eu passei por um ponto, principalmente na Califórnia, que é o principal movimentação em relação a isso, por causa dos protocolos de emissão de poluentes e tudo mais, né? Então o carro elétrico lá é forte, ou muito lá tem híbrido também. O híbrido foi um conceito mais aceito lá, né? Mas assim, tem os Teslas, e você passa num ponto na estrada tal, tem lá um carregamento, 20 trilhares de tomadas lá, de pontos, estações de Os famosos pontos de apoio. apoio para que durante a viagem você consiga parar, toma um café e aí o carro carrega lá. Então, assim, quando que o Brasil vai ter uma estrutura dessa? De primeiro mundo. Como A gente gente, tá falando de planejamento. a gente tem tantas outras coisas em relação a isso, e aí você vai ter o quê? Que incentivo vamos ter no carro elétrico? O imposto. E o imposto que a gente paga hoje, o IPVA, ele está relacionado com o quê? Com o valor venal do carro. Imagina a pessoa para ter um carro desse e ter ainda o imposto sobre o carro, né? Sim. Então, gerar as isenções e tudo mais. Mas, principalmente, eu acho que a estrutura do Brasil, com respeito à parte de eletricidade, geração de energia, e mais aliado a isso, as camadas, digamos, as camadas da população, né, em ter um carro desse, é muito difícil a gente pensar nisso, né? Agora, a gente tem outras tecnologias que a gente estava falando antes, né? Que principalmente o carro a álcool, que é um produto nacional, que ele polui menos. Exato. Né? O carro flex, que foi inventado aqui. Então, a gente, por que não pensar nisso? Exato. Mas Não prestigiar isso. uma coisa que é nossa, né? Da nossa indústria. É valorizar e, é claro... Foi exportado, essa tecnologia foi exportada daqui. E a carga tributária, Marcelo, é algo que o governo tem que repensar para vários produtos, não pensar apenas na senha arrecadatória. Quando a gente pega, por exemplo, fala de novo, arcabouço fiscal, o mercado vê um déficit zero somente em 2028, a gente está em 2023. Aí você pega, por exemplo, a Ana Paula Vescovi, ela é ex-diretora do Tesouro, né? Ela diz que é preciso discutir a capacidade produtiva do Brasil para crescer no médio, no curto e a longo prazo. São 3 etapas. Se o Brasil não pensar assim, a população não vai ter uma situação melhor. Existe uma fragilidade, segundo ela, até para a gente concretizar um PIB maior. Então, ela tem razão. Se a gente parar para pensar, o que pensa você em relação a isso aí, secretário do Tesouro, cita, Ana Paula, que a gente não está discutindo o crescimento a longo prazo do Brasil, está muito no imediatismo agora, querendo apenas cobrar impostos com a reforma tributária. Ela acha que a reforma é necessária, porém ela entende que alguns pontos deviam ficar fora da reforma tributária. Você pensa da mesma forma? Reforma, o arcabouço, né? O arcabouço hoje, muita coisa está fora do teto, né? Sim. Está sendo estabelecido e isso aí, qual a limitação que vai dar esses gastos, né? E tratar aí que em 2028 vai estabelecer a base está me fugindo do termo aqui, equilíbrio fiscal, é leviano, né? Uma economia tão estável, você se falar que olha, em 2028 chegaremos ao equilíbrio fiscal, é muito leviano. Eu vou voltar. Principalmente com esse momento e visando tudo aquilo que vem pela frente. Então, é uma pauta muito extensa para a gente trabalhar aqui na frente. Eu vou voltar a fala, para a gente encerrar o programa, eu vou voltar a fala do Haddad, que cita, né, em relação aí a essa questão arrecadatória do país. Eu até vou pegar a fala de novo dele aqui, que ele cita, porque é bastante o entendimento, né? E o Haddad, ele diz em relação aos municípios que passam o chapéu, né, para arrecadação, por exemplo, São Vicente, a cidade que não tem porto, não tem indústria, vive de serviços e de comércio, portanto, tem uma baixa arrecadação. Como São Vicente, outras cidades do Brasil inteiro. Nós temos mais de 5 mil municípios e grande parte deles não tem uma arrecadação consistente. Pelo contrário, tem lá um problema de arrecadação maior. Quando a gente fala que tem lá uma carga
muito grande da população que não consegue pagar os seus impostos. Marcelo, precisamos criar dispositivos e o governo acho que não entendeu isso agora. O Haddad fala bacana, eu concordo com o Haddad em algumas questões, mas como fazer cidades que não conseguem produzir? Santos agora, a gente vai até trazer em breve o Leocádio de novo, ele cita que a cidade pode perder parte da arrecadação com essa nova reforma. Agora, você imagine Santos preocupada, uma cidade tem um orçamento que deve chegar no ano que vem a quase 5 bilhões de reais, e São Vicente não chega a 1,5 bilhão. Como solucionar uma questão dessa, que o governo federal tem que ter sensibilidade, aí tem que unir a frente parlamentar, unir a frente dos prefeitos no Brasil, Marcelo, os governadores, para entender o seguinte, não dá desse jeito. Se a gente arrochar no máximo, e o que vai acontecer? Eu li um artigo nesse final de semana do jornal Financial Times, aí tem lá a coluna que você coloca o tradutor, empresas alemãs, empresas suecas, empresas norte-americanas, e o Marco, começam a ter resistência de vir para o Brasil desse jeito. Elas começam a recalcular a rota, né? E aí começam a pensar aí, por exemplo, ir para o Chile, é o que eu estava falando para você, segurança fiscal. Ah. Que segurança fiscal o Brasil dá para uma empresa investir aqui no país? Você está entendendo? Então, essa é a principal motivo. Eu já comentei outras vezes aqui no programa, mas é o seguinte, você explicar para um americano, qualquer pessoa de fora, como funciona a tributação no Brasil. Quando eu importo uma peça, a carga tributária de impostos, como que eu faço? Imposto de importação, PIS, COFINS, IPI, ICMS, crédito e débito, e outras coisas que o Marcelo sabe muito mais que eu aqui. Sim. Mas isso é só uma parte do que você tem que explicar para a pessoa. Eu já fiz planilhas e planilhas, Marcelo, para tentar explicar quanto que custa. O custo Brasil é altíssimo para quem vai trabalhar. O custo Brasil é um peso nas costas da sociedade, né? Exato. E aí esse custo Brasil reflete na gente, porque a gente tem uma carga tributária gigantesca, nós pagamos impostos, e se você olhar também, a gente está falando tanto do carro, o carro nos Estados Unidos ele custa metade do preço de um carro aqui, ou sendo um carro até né? menos, para o cidadão ter lá, e a gente aqui paga imposto, e aí depois aquela história que a gente já comentou também aqui nos programas, mas o carro volta, por que eles investem aqui, o carro tem menor qualidade e custa mais caro? Primeiro a carga tributária, primeiro os impostos, mas porque o brasileiro também compra, todo mundo briga, a gente está aqui falando, mas a gente tem consumindo, então não tem uma parada nisso, né? Apesar que o que vem, né, a situação do brasileiro em si que vem levando é justamente ele não ter poder aquisitivo para adquirir certos produtos. E cada vez parece que isso está aumentando, porque antes a gente, até uns anos atrás, a gente tinha como se planejar, ter um carro melhor. Sim. Hoje, talvez, se planejando, esse sonho acaba ficando cada vez mais distante, né? Então, aí você fala aqui, você está falando no programa, imposto, exato. E a gente, caramba, mais imposto? Vamos pagar mais imposto? Está certo isso? E onde está o retorno disso? É por isso que é importante, Marcelo, da população, para encerrar com a opinião do Marcelo, com o Michael aqui, nós temos a consciência de cobrar dos nossos representantes públicos, sejam eles prefeitos, sejam eles vereadores, principalmente os nossos deputados federais, os senadores, para que pensem nisso, para cobrar o governo, porque só arrecadar não vai resolver, porque a população tem menos ganho, o brasileiro não ganha bem, o brasileiro, mais de 70 milhões de brasileiros, recebe aí algo em torno de R$3 mil no máximo por mês, o que não dá condição de viver, pagar uma moradia, pagar uma boa alimentação, o vestuário. Vale lembrar que cabe nesse contexto a própria diversão do brasileiro, que não tem mais. Então, a gente precisa eleger novas fontes de informação, novos representantes, porque me parece que o que a gente tem aí, eu comentava, bem lembrou aqui, o Mourão na sexta-feira falou, se a gente não tiver essa visão, aqueles que estão bem vão continuar bem, os que estão mal vão ficar pior, né? E aí nós estamos na nossa região, nós começamos a falar de sustentabilidade, Marcelo, e, por exemplo, você tem uma visão muito pessoal e de conhecimento, a gente não criando emprego, não melhorando a situação de renda, como ficarão os municípios, consequentemente o Brasil? Pior ainda. Pior ainda. E ainda com nível de gestores aí que estão vindo, feliz ou infelizmente, né, prefeito, governador e presidente, você tem que qualificar como gestor. Né? Não tem como não qualificar. Ele está tomando conta de toda uma gama de serviços e
uma região, quiçá do Brasil. Né? Se ele gerir mal, tudo vai mal. Exato. Você imagina, chega lá um secretário de projetos, ou um secretário de outra área, e vai perguntar para o prefeito, falar, o que o senhor acha disso? Qual a visão que essa pessoa vai ter de uma opinião Sim. de que ele não tem fundamentação ou base teórica para nada? Então, é esse o nível que nós temos aqui no Brasil. Marcelo, eu vou pegar isso e vou deixar para o Michael nessa despedida comentar. Há 2 semanas atrás, viu, Michael? Fui convidado pelo Marcelo, Virgínia, em São Vicente, lá na Associação Comercial. Sim. O Marcelo fez uma explanação, apresentando uma ideia, apresentando uma vontade, apresentando uma intenção, e eu acho que a intenção é muito válida, de colaborar com o município de São Vicente, de ter aí um espelhamento junto à população para entender que o que está ruim pode ser feito diferente para ficar bom. O que está ruim pode ser feito de uma maneira muito mais clara e objetiva para colocar São Vicente no caminho certo, que é o crescimento. Eu morei em São Vicente até 5 anos atrás e fico muito triste ver São Vicente como está. De certo modo, está sendo feita uma maquiagem na cidade. Está sendo feita uma maquiagem e lamentar, né, que, por exemplo, a população, em grande parte, entenda, é a mesma coisa sempre. Não, se a gente continuar pensando que é a mesma coisa sempre, nós vamos ter outras cidades aqui da região, como Cubatão, como Guarujá, que está muito feia a cidade do Guarujá. Outra coisa, né, Virgínia? Voltamos quinta-feira de São Paulo à noite, absurdo ali. Quando você chega ali perto de Cubatão, obras acontecendo, mal sinalizado, escuro. Acabamos tendo que entrar por Cubatão no Casqueira para voltar para a rodovia. Você pode ter um acidente ali, porque a obra está no meio da pista. Aí você entra no lugar errado, muito confuso. Então, a gente percebe que aqui, olha, talvez seja Santos uma das exceções à regra, Praia Grande a outra, que estão muito claras, né? O Marcelo e o Michael com uma definição política, com uma obra de infraestrutura, com crescimento, mesmo com problemas. Tem um pouco mais de gestão, digamos assim. Exato, como muito o Marcelo está bem, falando da gestão. Essa gestão ela é complicada. Se a gente não tiver isso, Michael, a gente fica pensando, você tem o Valentim, em breve vai ter as meninas, aí você começa a pensar assim, será que vale a pena continuar morando na região? Porque a região da metropolitana da Baixada Santista, daqui a pouco tem mais de 2 milhões de habitantes, mas é emprego para todo mundo e qualidade de vida para todo mundo. Exato. Complicado, né, Edu? Então, assim, primeiro de tudo, falando um pouco do Marcelo, líder gestor, né? Não pode ser um líder-chefe. A gente já fala isso nas empresas, né? Exato. Cada um com a sua liderança tem que gerir e não comandar como um chefe, né? Sim. E agora, voltando ao assunto, é complicado, Edu, porque eu vejo cada vez mais. Você está falando bem no começo da Uzi Minas, a Cosipa. Eu, quando fui estudar engenharia, todo mundo que estava na engenharia, grande parte, eram ônibus e ônibus da Breda, chegavam no Complexo do Santa, gente que era técnico, tinha sido formado no Senai e tudo mais, e estava indo para Uzi Minas. Eram 15, 18 mil funcionários, se eu não me engano, chegou a isso. Quantos são hoje? 2 mil, menos que isso. Não passa disso. Então, a gente já perdeu muito, a região já perdeu demais. Era um sonho de uma pessoa estar na universidade aqui e trabalhar na Cosipa. Eu fui fazer, até na época eu lembro de fazer, passei até num programa de estágio lá, mas eu assim, putz, mas eu tinha uma condição um pouco melhor onde eu estava fazendo estágio também, vou ficar. Mas eu tive amigos que foram, trabalharam na Uzi Minas, mas também viram fechar, participaram do fechamento. Então, isso é um reflexo da nossa região. O que a gente tem que trazer para cá, né? Você está falando, como a gente falou, Praia Grande tem uma gestão que a gente já vê funcionando, né, há alguns anos, né? Vem do Mourão. Anos que se transformou a cidade. Exato, se transformou, cresceu demais. Hoje tem, né, o público até de São Paulo às vezes confunde Praia Grande com Santos, né? Coisa que a gente fala, eles são diferentes, tal, mas eles confundem. Vou descer para a praia, vou em Santos, não. Mas vou na Guilhermina. Pô, mas Guilhermina não é Santos, é Praia Grande. Mas eles confundem, por quê? Todo mundo vê que a cidade cresceu, a cidade está bem planejada, né? Tem todos os problemas, como aqui em Santos também tem. Mas São Vicente, nesse meio tempo, que são cidades irmãs, né? Com tudo, Santos, São Vicente, Cubatão, que estão sempre... A gente vê que as políticas atrapalharam um pouco. Guarujá, principalmente, com todo o escândalo da prefeitura que teve nos últimos anos também, teve uma grande degradação. Agora, né? São Vicente urbana sofreu também com isso, coisa que a gente não viu em Praia Grande e Santos. É por isso que isso atrapalhou um pouco. Regrediu, né, o possível crescimento. Mais, viu, Michael, viu, Marcelo, para empobrecer mais a cidade, a gente teve notícias nos últimos dias, você deve ter essa informação,
que tanto o Golf Clube, que é uma área lindíssima de São Vicente, como o Jockey, deve em breve se transformar em locais de habitação popular. Eu não sou contra a habitação popular, necessita, mas eu acho que tem áreas que têm que ser preservadas. Eu entendo que tanto o Jockey como o próprio Golf poderia ali... E mais, foi eu entendo que os impostos devem ser pagos, sim, mas eu entendo que algumas áreas, o próprio município poderia fazer parcerias, transformar em grandes centros, parques populares. São Paulo, por exemplo, com todos os seus problemas, tem mais de 35 parques. Né? Que é importante para o lazer da população. Né? São Vicente não tem. A região vai ficando, a cidade vai ficando cada vez mais pobre, Marcelo. Me parece que faltou uma gestão, acho que até do exercício do Pedro Gouveia, foi aí que surgiu essa coisa de cobrar os impostos de uma maneira até muito forte dos clubes, matou de vez, né? E estará matando os clubes sociais, né, que tem na cidade, como Tumiaru, Beira-Mar, Praia Clube, outros clubes lá. Eu acho que deve cobrar, mas de uma maneira mais justa, uma maneira mais participativa que eles pudessem. Eu espero que uma nova cabeça entre o município para tentar salvar. Sei que o golfe não dá mais. Parece que nas últimas 2 semanas foi feita a venda e uma área lindíssima. O clube mais antigo de golfe do Brasil estará virando um grande conjunto habitacional lá para mais de quase 2.000 edifícios. Então, você imagina, a cidade estará preparada para receber moradores em 2.000 unidades praticamente, Marcelo? Acho que não. Dar cabo da situação da habitação, né? Mas também precisa dar cabo de dar sustentabilidade a essa habitação. Porque se você só dar habitação e sem dar a infraestrutura, saúde, né? Isso. Educação e infraestrutura, toda a infraestrutura realmente você começa a empobrecer ainda mais a cidade. Bom, para finalizar o programa de hoje, como última notícia, olha só, eu não vi, não acompanhei, tive a oportunidade de conversar com ele uma vez em São Paulo. Encontrei o companheiro Maurício Kubrusli, ele foi diagnosticado com demência, então ele não tem aí mais a possibilidade de trabalhar, e ontem, nos 50 anos do Fantástico, né, tem ouvintes que mandaram aqui, eu fiquei procurando, foi a Sônia Maria, tinha perguntado se eu conheci o Maurício Kubrusli uma única vez, extremamente educado, gentil, era um repórter extremamente inteligente, mas ele foi diagnosticado com demência e foi homenageado, eu não sabia, a Sônia mandou aqui. Lamentável, né? Que é uma doença, inclusive o ator Bruce Willis também tem a mesma doença, demência, e tira aí qualquer possibilidade do trabalho. Ele era um jornalismo irreverente, assim, total, também, e né? com um texto brilhante, uma ideia sempre acima da média. A gente fica triste, né? Que a saúde vai nos tirando aí do eixo. Maicon Pereira, obrigado pelo carinho, pela atenção. Sucesso aí com os seus trabalhos junto à Kerrer. Sim, e obrigado, também os Edu. projetos automotivos. Sim, lógico, né? Muito obrigado, Edu, mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aí com o Marcelo. Obrigado, Virgínia, por ter convidado, né? Sempre que eu posso. Eu sei que a Virgínia tinha me chamado a semana passada. Tem uns compromissos aí, mas... Em breve você vai receber uma ligação do nosso querido Marcelo Rocha para uma boa conversa. Sim, porque o Maicon pode ser artífice de um bom contato. O Maicon é um cara inteligente demais. E eu acho que a cidade de São Vicente está precisando justamente disso. Não, que pudesse somar, né, com ideias. Eu gosto muito das ideias, né? Mas que eu puder ajudar com a questão das ideias, né? Lógico que a empresa também colabora, né? Sim. O único problema são as limitações em questão da empresa ser multinacional, né? E ter essa precaução em Brasil, como eles têm até hoje, né? O que é triste a gente saber que tem. Mas obrigado, Edu, pelo convite. Vamos estar lá. Eu estava falando, né, um ouvinte aí, falando, porque que eu era indústria automotiva. Eu tinha o sonho realmente de trabalhar na indústria automotiva. Acabei caindo nos containers aí né, por estar na região, estar no porto. Né? Não é uma fria. A gente gera frio, mas não é uma fria. Exato. Um abraço. Um abraço. Obrigado, gente. Marcelo, um abraço aí. Ótima semana, muitos trabalhos. O ano está acelerando. Daqui a pouco acabou agosto, vem aí setembro. E a gente vai entrar num ano bastante difícil para nós brasileiros em todo o país, os municípios que vão ter eleição, porque a escolha, né, Marcelo? A escolha é muito importante. Quando você escolhe alguém para fazer um serviço na sua casa, tem uma responsabilidade? Tem. Mas quando você escolhe alguém para gerenciar e administrar o seu município, a responsabilidade ainda é maior. E aí você tem que aguentar esse sujeito por 4 anos. Se ele for bem, maravilha. Se ele for mais ou menos, você já começa a ficar preocupado. E se ele não for bem, é prejuízo. Marcelo. Com a nossa audiência também, sempre precisar e convidar, estaria aqui a postos para conversar, né, com você. Sim. E já que você falou da audiência, né, a Virgínia me comentava no final de semana, eu quero agradecer a audiência só aumentando, né, na Radiosnet,
no nosso site, o radiostarnewsantos.com, também no ranqueador de rádios. Vem novidades aí, a partir dessa semana, um novo aplicativo aqui da Rádio Star News, e só aumentando, né? E o pessoal cobrando mais informações. O pessoal quer programa de esportes, quer programa automobilístico, né? Que é muita coisa. O programa sobre carros vai surgir. Eu agora, essa semana, com certeza, algumas coisas já tirei da frente. Tivemos em São Paulo essa semana. Então, vamos processar esse programa AutoPress. Quem sabe vai ser semanal, literalmente, aí, para a gente falar sobre isso. E também, você que é lojista, você que é empresário dessa área, venha participar conosco. Sim, e ser um dos apoiadores aí, né? Para que você possa entender como vai funcionar. E tem gente perguntando, né? O próprio Joaquim Silva tinha mandado aqui na sexta-feira, e eu não pude responder, sobre a invasão das indústrias chinesas no Brasil. Eu acho importante. Eu acho que trazem tecnologia, trazem também investimentos, né? A gente tem a BID, nós temos a GWM, nós temos aí outras fábricas chinesas que estão chegando, tem mais umas 4 ou 5. Por exemplo, a fábrica da Ford na Bahia deve ser aí um investimento dos chineses para o futuro também. Marcelo, Maicon, obrigado, ótima semana, saúde, e que nós possamos nos encontrar na próxima oportunidade aqui no Ponto a Ponto da Rádio Star News. Isso aí, obrigado, Edu, um abraço. E não se esqueça, domingo lá, o evento... Domingo lá do Nurex, vamos estar lá no Nurex, para ajudar. No Centro Imigrantes. Lá. Se o Marcelo tiver a agenda, puder, Marcelo, dê a força aí para o Nurex, que precisa, e quem sabe levar futuramente um Nurex também para São Vicente, que precisa. Sim. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Estouramos o tempo, voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.